Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 14 de dezembro de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2508. Ele tem 6 páginas, 47 logias e 16 máximos. Agora, nós temos que lembrar que é máximos. É o professor Maximiliano hoje. Agora, o tema é vigilância extrasensorial, a especialidade é autopercussienciologia. Definição: a vigilância extrasensorial é o estado ou a capacidade de manter a centralização ou a focalização da atenção nos parasentidos, de modo a discernir, discriminar e distinguir o tempo todo as próprias parapercepções e sinaléticas, energéticas e parapsíquicas. A linearidade autopensênica, a autopensenização habitual sadia sobre a parapercepciologia, os drenos intrafísicos da atenção, a evitação da monopolização da atenção pelos sentidos físicos, as atribulações cotidianas captoras da atenção, o vício eletronótico de atentar somente à concretude material, o potencial atencional pessoal, os limites fisiológicos para a sustentação da atenção, os limites individuais da concentração mental, a pluriorientação seletiva das autopercepções, o estado de alerta, a liberdade de decidir onde aplicar os recursos da atenção, a priorização evolutiva das alocações múltiplas da própria atenção, o combate às autocorrupções quanto ao autoparapsiquismo, o sensoriamento dos paraestímulos, a monitorização do próprio campo bioenergético, a amplitude da esfera de atuação da vigilância extrasensorial, a sustentação da para-atenção focada nas autoparapercepções, a atenção dirigida aos parafenômenos, a atenção dividida entre os parafenômenos, a autovivência do estado vibracional profilático, intensificando o potencial para-atencional. Agora, nós temos aí na argumentologia a tabelologia, com 18 cotejos entre os trafores, facilitadores e trafares, dificultadores da fixação da rotina da vigília extrasensorial. Vale a pena ver essa tabela. Na remissiologia, nos 15 verbetes, nós destacamos 5. Abordagem bioenergética, autovigilância ininterrupta, sinal de alerta, sinalética parapsíquica e vigília contínua. Frase enfática: a autolucidez parapsíquica e a vivência dos parafenômenos de alta magnitude somente são alcançadas pelo esforço contínuo de aplicação dos múltiplos potenciais da atenção pessoal. Você mantém a atitude mental alerta quanto às autoparapercepções? Já fixou a rotina do monitoramento contínuo da parapsicosfera pessoal? Agora, a bibliografia específica tem aqui que ele selecionou 6 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise com João Paulo são 20 itens. Alerta, atilamento, gerenciamento, monitoramento, para estímulo, para sentido, lucidez, despertez, autossupervisão, auscultação. Agora, captação, focalização, sustentação, para atenção, tacpsiquismo, lateropensenidade, autoparaperceptibilidade, autopercussienciologia, parafenomenologia e concentraciologia.
Agora, o verbete hoje do dicionário é anti-estigmatologia. O argumento é didático-lógico. Ele, são só 2 páginas, está mais fácil da gente entender. Ele só tem 40 itens básicos para a pessoa pensar. Agora aqui, no questionamento ao verbetógrafo, o professor Max. Na Estrangeirismologia, página 25, primeira linha. Você poderia nos explicar o etre ou agente, agete, e na segunda linha, o priming autodefensivo. Uhum. Essa expressão francesa é para a pessoa esteja alerta, né? Significa para a pessoa ficar alerta para as coisas em geral. E o priming autodefensivo é que ela tem relação com essa condição do priming, né? É quando uma pessoa ela tem alguma percepção, ou algum fato, alguma ideia, e aí aquela percepção ela fixa, e a partir dela, a próxima vez que ela tiver alguma conclusão, alguma, vamos dizer assim, algum outro fenômeno que ela for analisar, ela vai estar influenciada por aquela percepção inicial. Aí, no caso aqui, o priming autodefensivo é você usar esse fenômeno que acontece com a gente a favor. Então, por exemplo, a questão da instalação da autodefesa energética. Então, a sinalética ela pode funcionar como se fosse uma espécie de priming autodefensivo. A pessoa percebeu um determinado sinal, aí ela instala o estado vibracional. Então, vamos dizer assim, é um condicionamento, no caso, positivo, a favor da pessoa. Mas aí ela tem que estar atenta para isso, né? Para isso acontecer. Na Fatologia, página 25, terceira linha. Os limites fisiológicos para a sustentação de atenção podem ser extrapolados através de técnicas e treinos. Se afirmativo, quais você aconselha para que sobrepujemos nossos limites? Essa questão dos limites, né? Ele até, por exemplo, assim, o pessoal da área da educação vê, por exemplo, determinadas palestras, né, aulas que a pessoa dá, que tem que ter um tempo limitado, porque a partir de um determinado tempo, lá 40, 50 minutos, a pessoa começa a perder a concentração e a atenção no que está acontecendo. Agora, assim, é lógico que isso aí varia de indivíduo para indivíduo, né? Você tem uma média, assim, que às vezes, como uma média geral, que você pode seguir isso. E no âmbito individual, eu vejo que é a questão da concentração, da pessoa desenvolver tudo que ela pode em relação à concentração. Uma das coisas que eu vejo que mais ajuda a pessoa em concentração, desenvolver atenção e concentração, é o processo da leitura, de revisão, né, de texto, essas coisas assim. Então, isso aí, se ajuda ela, né, na atitude de revisar o texto, de ler, esse atributo ele acaba se extrapolando para outras condições que a pessoa tiver, né? Na Parafatologia, página 26, terceira linha de baixo para cima. Poderia nos detalhar a autodisponibilidade parapsíquica e como desenvolvê-la? Essa condição da autodisponibilidade, é interessante a gente pensar que ela também é muito de postura íntima mental. Então, por exemplo, se a pessoa ela vai, por exemplo, sair de casa e vai para algum outro local, por exemplo, ela vai para um shopping, por exemplo. É importante que ela tenha aquela disponibilidade mental de pensar, bom, na hora que eu vou entrar num ambiente com muitas pessoas, o que será que tem nesse ambiente? Provavelmente você vai ver assim, vai ter uma série de consciex, né? Consciex energívoras, de outras qualidades, vai ter pessoas conscientes também, mais energívoras, outras mais sadias e tudo. Então, quando você está no meio da multidão, tem de tudo. Então, a pessoa, a autodisponibilidade parapsíquica, ela está disponível, primeiro, antes de tudo, mentalmente, para ela poder estar aberta às parapercepções dela. Então, no caso ali, você vai para um ambiente desse, você tem que estar pensando, antes de você agir, que é fazer o estado vibracional, mexer com as próprias energias, a pessoa tem que estar pensando no parapsiquismo, ela tem que estar com isso na cabeça dela o tempo todo, tem que estar no foco mental dela. Se ela não pensar nas energias, no parapsiquismo, na extrafisicalidade, ela não vai conseguir trabalhar com energias, né? Ela não vai pensar no assunto, não tem como ela mexer com as energias. Professor, ao analisar uma consciência sem experiência ressomática no planeta Terra, quais trafores mínimos ela deve apresentar para ser levada em consideração pelos amparadores
e ser transmigrada para nosso planeta. Olha, as deduções que nós temos com lógica e racionalidade é que a consciência tem que trazer alguma coisa que ela possa enriquecer o planeta e os habitantes desse planeta. Ao mesmo tempo que ela vai receber alguma vantagem, tirar algum proveito, ela vai doar também algum proveito. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o EM e essa turma do planeta dele aqui. Agora, o que mostra essa realidade racional é o seguinte: se o nosso planeta já está numa condição que eles estão limpando a área e tirando o processo do esgoto evolutivo que tem nele, através da transmigração extrafísica interplanetária, é lógico que eles não vão tirar as pessoas para ir para outra escola e vão trazer gente de uma escola mais atrasada. Isso seria ilógico, irracional, incoerente, contraditório. Então, o que a gente nota é o seguinte: a pessoa tem que trazer aquela consciência, tem que trazer alguma coisa que ela possa enriquecer de algum modo. É justamente o caso do EM com a equipe dele, a turma dele, porque vai ajudar o processo do desenvolvimento do psicossoma nesse planeta. Agora, Albert Betógrafo, em Fatologia, página 25, segunda linha. Gostaria que comentasse o vício eletronótico de atentar somente à concretude material. Eu achei importante colocar esse tema e frisar a questão do vício eletronótico, porque nós vivemos numa cultura, no caso ocidental aqui, pelo menos aqui no Brasil, né, que a questão do material ele é totalmente, vamos dizer assim, dominador em tudo que a gente faz, o que a gente pensa. Apesar de ter a questão aqui no Brasil ser até melhor do que na Europa, né, se a gente for comparar, né, que a Europa ainda é mais materialista que os brasileiros aqui. O fato é que, mesmo pensando nessas religiões, nessas coisas todas aí que envolvem a espiritualidade, a prática das pessoas e o pensamento das pessoas, de modo geral, eles são todos materialistas. Então, assim, e o que comanda hoje as ideias mais avançadas na SOCIM é a ciência, que é uma ciência baseada na física, né, no material e tudo. Então, as pessoas que vivem aqui, nessa dimensão, elas têm um holopensene muito forte do materialismo, da matéria em cima da pessoa, em cima dela. Então, assim, e ela, desde nova, ela é criada dessa forma. Então, por exemplo, às vezes acontece uma criança que tem algum tipo de fenômeno parapsíquico, ela não é incentivada, na grande maioria das famílias, a ela desenvolver aquilo, a tratar aquilo como uma coisa normal. Muitas vezes ela é coibida nisso, né? Ela é, às vezes, até tratada como doente, em alguns casos. Então, isso tudo vai criando, na verdade, uma lavagem cerebral que se transforma em um vício, né? Um vício de pensar que tudo é material. E é importante que a gente tenha reflexões sobre isso, e pense sobre isso, e ver como que isso atinge a gente. Até mesmo a gente que estuda a conscienciologia, muitas vezes você pode ver determinadas atitudes, eu no meu caso observo, determinadas atitudes, quando eu vou analisar, eu falo o seguinte: eu não considerei o paradigma consciencial nessa minha atitude, considerei um paradigma materiológico, né? Eu considerei a matéria. Então, é a visão, né? A monovisão, não a cosmovisão. Então, eu vejo que para a gente poder desenvolver o parapsiquismo, né, você tem que estar atento a isso, né, a ver que a matéria ela é só uma das dimensões, a mais precária, a mais grosseira, mas que todas as dimensões estão presentes o tempo todo. Na fatologia, página 25, segunda linha de baixo para cima. Por favor, aborde o combate às autocorrupções quanto ao autoparapsiquismo. Então, quer ver, existem várias formas aí da pessoa avaliar isso, né? Eu acho que cada pessoa vai ter uma linha aí de autocorrupção com ela. Então, por exemplo, pegando aqui o tema, né, especificamente da vigilância, a vigilância envolve um processo pessoal de você ter uma atenção que é uma atenção onde você, de algum modo, você está tendo um esforço para manter aquela atenção. Não é uma coisa assim espontânea. E aquilo, assim, dá trabalho. Então, por exemplo, que nem eu coloquei o exemplo lá do shopping.
A pessoa, ela vai para um shopping, ela pode ir para o shopping eu vou no shopping para relaxar. Aí vou lá ver um cinema no shopping. Ela baixa as defesas dela. Então, no momento que ela está nessa postura, ela não está vigilante. Então, você se manter vigilante, por exemplo, ele te dá trabalho. Você tem que estar o tempo todo monitorando o seu processo, as suas energias, os eventuais xenopensênios que venham, né, pensamentos exteriores, a própria variação emocional que às vezes pode acontecer com você. E isso dá trabalho. E às vezes a pessoa pode saber disso, sabe que dá trabalho, mas aí ela pensa assim, não, agora eu quero relaxar, vou relaxar um pouco. E aí abre as defesas e também sofre os efeitos quando faz isso, né? Então isso é um tipo de autocorrupção, quanto ao autoparapsiquismo. Então a pessoa às vezes ela já tem uma... Por exemplo, as pessoas todas que conhecem a conscienciologia, pelo menos teoricamente, elas sabem disso que eu estou falando. Todo mundo sabe que funciona dessa forma. Se sabe que funciona dessa forma e não está vigilante, por quê? Qual o percentual vamos dizer assim, de autocorrupção e qual o percentual assim, de inaptidão ou de dificuldade que a pessoa tem com isso? Então é importante a pessoa ver no caso dela, qual que é? É mais autocorrupção, é mais inexperiência, inaptidão? Nessa linha que a gente colocou. E com relação a essa linha de autocorrupção, né, tem muita coisa que a gente pode ver na questão do autoparapsiquismo. Muitas outras coisas, né? No verbete do DAC, página 31, poderia relatar o item para fenomenologia. Aqui eu digo que certas pessoas querem presenciar os parafenômenos, assim como acompanham os desenhos animados infantis dos animais falantes. Não apresentam gabarito ou emocionalidade para aguentar e acabam se submetendo ao processo assediador, fazendo cair o teto na cabeça de todos os pesquisadores dos assombramentos e nas infestações assediadoras pesadas. A parapercepciologia exige a luz da holomaturologia. Eu já expliquei aqui que é uma das coisas mais difíceis que tem no problema das pesquisas dos fenômenos parapsíquicos, é você instalar e compor a sua equipe técnica. Por quê? Quando tem casos de poltergeist, de assombramento, muitas pessoas que ficam curiosas para participar dos fatos e ver o que vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, a maioria dessas pessoas não tem gabarito emocional para enfrentar o que pode ocorrer num caso desse. Então, a gente tem que selecionar demais as pessoas para que você não leve na sua equipe pessoas que vão chegar num certo ponto, ela passa para o lado dos assediadores que, às vezes, estão promovendo aqueles fenômenos. Então, em vez de você analisar e diminuir toda aquela influência negativa dos fenômenos, você vai ampliá-los. Aquilo não só vai pegar você, como os demais participantes da sua equipe, como também pode piorar o ambiente. De modo que a seleção da equipe técnica para ajudar em qualquer trabalho de desassedialidade é extremamente importante e deve ser feita acima de tudo e acima dos interesses pessoais. Tem que ser visto aí no caso os interesses globais, coletivos, intrafísicos e extrafísicos, a fim de que se faça a tarefa do desassédio, esclarecimento e encaminhamento das consciências totalmente patológicas. Agora, eu queria mandar um recado aqui para minha amiga, que o processo lá do trabalho, do artigo, não tem nada a ver com os casos que estão acontecendo atualmente. Esses casos são realmente uma limpeza, é a higiene que está sendo feita dentro do problema. E esses problemas já existiam muito antes do trabalho do artigo que foi enviado. De modo que pense bem na história que uma coisa não tem nada a ver com outra. Agora, uma coisa é fácil deduzir. Todas as coisas estão sendo ou caminhando para a melhoria. Isso tudo é uma crise de crescimento que está envolvendo pessoas, ambientes, condições e dimensões diferentes.
De modo que nós vamos colocar aqui no nosso trabalho e vamos ajudar aí para que as coisas se desenvolvam o melhor possível. Agora, eu queria dizer para vocês que nós temos aqui a Semana da Escrita. Essa Semana da Escrita vai ser no mês que vem, de 11 a 20 de janeiro, quer dizer, daqui a um mês exato. E lá nós vamos ter o acoplamentário temático de escrita conscienciológica. Vai ter imersão na escrita e um painel do livro aberto. Agora, eu quero dizer que eu também vou dar um curso durante todo um dia, de manhã e de tarde, que vai ser no dia 20 de janeiro, é um domingo. Agora, o curso vai tratar das técnicas aplicadas pela Conscienciologia e principalmente para escrever e para analisar a produção conscienciográfica pessoal nossa atual. Cada participante receberá um kit contendo 3 verbetes do Dicionário de Argumento da Conscienciologia e planilhas de dissecção estatística redacional elaboradas, muito bem elaboradas, que nós estamos usando já há algum tempo e que essas coisas funcionam. Eu só quero lembrar que isso pode ajudar aqueles que querem desenvolver um pouco mais a tarefa da redaciologia, quer dizer, o processo da redação. Agora, o professor Arlindo agora parece que tem alguma coisa ali para questionar. Max, aqui na fatologia, a 4ª linha, a pluriorientação seletiva das autopercepções. A gente pode ter, por exemplo, se você for pegar o caso lá da pessoa que tem a pangrafia, que nem o professor Waldo fala, que ela tem ela passa por vários fenômenos parapsíquicos simultâneos, né? Então ela pode ter, por exemplo, uma clarividência, ao mesmo tempo que ela tem uma retrocognição, e aí ela entra dentro de uma personalidade, da história, né, de uma personalidade consecutiva, e por aí vai. Às vezes, que nem ele já colocou aqui, que simultaneamente ele consegue captar informação de 4 consciências simultaneamente para ele. Então, assim, para a pessoa conseguir lidar com essas informações simultaneamente, ela tem que, de algum modo, fixar nelas simultaneamente. Por exemplo, é que nem assim, ó, você já viu uma experiência assim de você estar num restaurante, aí você está querendo, tem muita gente conversando e você quer fixar a atenção de uma determinada conversa. Aí você consegue fixar a atenção na pessoa que está à sua frente, mas se você quiser, você consegue colocar o ouvido e fixar naquela conversa que está te interessando mais distante de onde você está, né? Então, assim, você colocou a sua atenção ali. Agora, o mais assim, avançado é você conseguir fixar naquela pessoa que você está conversando e, ao mesmo tempo, fixar naquela outra conversa que está acontecendo ali do lado. Isso a gente está falando, por exemplo, no caso nosso da audição, né? Na atenção da nossa audição, em relação à auditiva. Agora, nesse caso dessa paraperceptiva, ela ainda é mais avançada, né? Você conseguir dividir essa atenção em relação a diferentes parafenômenos. Mas aí eu te pergunto, por onde que isso começa? Isso começa nos sentidos físicos, né? Se a gente não trabalhar com esses sentidos físicos, a gente não vai conseguir desenvolver essa para-atenção dividida. Então tudo começa no grosseiro, para aí a gente estar se desenvolvendo, estar conseguindo trabalhar com as coisas mais assim, avançadas. E na parafatologia, a 3ª linha de baixo para cima, depois continua a postura lúcida de não relaxar a autovigilância parapsicosférica. Isso tem a ver com aquela colocação que eu falei lá do exemplo que eu dei, da pessoa que vai para um ambiente cheio, né? É assim, uma das coisas que eu vejo, por exemplo, em relação a coisa, quando você vai conhecendo essa condição do parapsiquismo, da multidimensionalidade, essas coisas todas, aquilo te traz uma responsabilidade e te traz também uma obrigação. Ela mostra o seguinte, olha, a partir de agora que você conhece tudo isso, quando você relaxa você baixa essas suas guardas, ela sempre é um nível de autocorrupção que a pessoa está fazendo. Então, assim, conhecer essas coisas todas, ela traz para a gente, dá trabalho.
Eu vejo que tem muita gente que às vezes conhece a Conscienciologia e tira o corpo fora por causa disso, porque ela vai ver que vai ter trabalho, né? Vai ter que largar a vida boa dela e ter trabalho. E assim, isso se a pessoa não quiser ficar só na teoria, porque às vezes a pessoa ela acha tudo isso aqui muito interessante e fica lá na teoria, mas não parte para a vivência. Então, na hora que você começa a ver esses pontos, você vê assim, você vivenciar uma autovigilância permanente parapsíquica é uma coisa bem difícil, não é uma coisa, pelo menos no meu caso aqui, eu acho super difícil. Porque assim, até no verbete aqui eu coloco lá os elementos atratores, intrafísicos atratores da atenção. Tem muita coisa que puxa a nossa atenção, né? Os drenos, né? Os drenos intrafísicos da atenção. Então você vê, tem muita coisa que puxa a nossa atenção. E é até normal, até certo ponto, você variar essa atenção. Só que você não pode nunca largar 100% o processo parapsíquico, por exemplo. Entende? Você tem que estar, de algum modo, linkado nisso para você não se perder, né? Não se deixar, vamos dizer assim, ser até manipulado com informações, essas coisas assim, entendeu? Então, obrigado. Aqui, Alver Beethoven, qual a relação da gestão da atenção com a atenção saltuária? Um é o oposto da outra, né, praticamente, a gente pode considerar assim. Isso. O que é a gestão da atenção? A gestão da atenção é pensar o seguinte, você tem uma atenção, a sua atenção ela tem um limite, ela tem um potencial, você pode usar ela até um certo limite, que é o seu limite. Por exemplo, a pessoa que é um sensitivo avançado, veterano, ela vai ter um limite de atenção maior do que uma pessoa comum. Uma coisa que é a síntese disso aí é o seguinte, a atenção técnica de alto nível é sempre da maturidade, e a atenção saltuária é sempre da infantilidade. Se a pessoa entender por aí, dentro do processo da cronologia da evolução, ela vai entender o que é evolução, né? Não é só da idade física. Evolução. Né, outra coisa séria, tudo isso deriva da concentração mental. Sem concentração mental, não adianta nem falar sobre esse assunto. É que embasa, né? A concentração mental embasa a atenção. É um processo radical, você está entendendo? Não Entendi. tem outro jeito, é extremo. Isso aí não tem jeito. Pois não adianta. Agora, a concentração é preciso de ir com muita calma, porque uma atenção exige que a pessoa se concentre no megafoco. Senão não tem atenção. A atenção tem que ter o megafoco. Agora, não existe megafoco sem concentração. A consciência tem que fazer convergência. Né? Então, sem concentração mental, não existe mais nada. Agora, sem memória, não há consciência. Por isso que todo mundo tem memória. É uma memória, né? Que é uma droga, mas é. É interessante o senhor estar falando isso, que isso aí independe da idade física, né? Isso aí é o básico, inafastável e insubstituível. Não adianta discutir do outro lado. Isso é ponto pacífico. Se a pessoa não tomar isso como ponto pacífico, viu, Max? Começa a partir daí, né? Vai demorar demais a entender o resto. Agora, é o que eu estava falando de manhã sobre mental soma. Não dá. Então, por exemplo, eu comecei a falar aqui sobre encapsulamento. Mas eu nunca falei. Hoje foi a primeira vez que eu toquei no assunto aí de manhã. Sobre de leve, encapsulamento, né? De leve. Encapsulamento do mental soma, que é o que interessa. Agora, tudo deriva disso. Tudo deriva da concentração mental. Olha só, arranja os outros atributos conscienciais e põe. Procura substituir. Você não tem nada. A concentração é necessária. Por quê? Outra coisa, conosco isso é pior. Por que é pior? Devido todo mundo aqui ser elder, já tem muita experiência, são antigos, cheio de ruga no psicossoma, está entendendo? Cheio de cicatriz no psicossoma, e polivalentes, poliédricos, versáteis. Então, é uma droga. Uma outra coisa, tem gente que tem atenção dividida, mas que a atenção saltuária não resolve nada. Ele divide a atenção, vê a opção de coisa, mas não há conexão. Não há, entende? Conexão. Não há entrosamento. Então, isso é criança. A criança que é assim, está aqui, está ali, está ali, está aqui, está lá, está lá. Não fica sem nada. A atenção saltuária está saltando. Isso não resolve.
Agora, tem gente que tem a capacidade já de ter a concentração boa, com a atenção bem dividida, mas a pessoa ainda não se esforça para isso. Então, é uma pena tudo isso. Então, o mental soma, a gente tem que estar falando isso o tempo todo, para clarear mais, a pessoa dar valor, ela se motivar para fazer os testes consigo mesma, quer dizer, fazer a descrenciologia, quer dizer, fazer a experiência pessoal, né? Mas você sabe, uma das coisas que me motivou a escrever esse verbete é porque a importância disso que o senhor está falando também para a pessoa desenvolver o parapsiquismo. Porque é o único jeito, senão você está certíssimo. Sem concentração e atenção, como é que ela vai desenvolver parapsiquismo? Se não fixar as coisas, né? Agora, você fez que você não estendeu muito, você ficou nas coisas que precisa. Falando aquilo que o povo já ouviu, que é a saída. Até poder deslanchar, senão não vai. Em adendo, página 32, posso pedir? O que é? No DAC, página 32, adendo. Quando você comenta que outra coisa é aquele que vem, invade e tenta arrombar, então está falando dos heterossediadores que vêm e você acata. São em maior número do que os que invadem. Você podia comentar esse pedacinho dos heterossediadores que vêm e a gente acata? Vamos ver a situação. Vamos ver que tem duas situações diferentes, né? Autoconfianciologia. Se a pessoa fica tranquila dentro de si, consegue ter confiança dos fenômenos que ocorrem com ela, porque a tendência será de ocorrer fenômenos positivos, de levar para cima a consciência. Assim, o seu holopensene muda para melhor. A autoconfiança paraperceptiva expande a sinalética do pesquisador, seja homem ou mulher. Autoconfiança paraperceptiva. Agora, uma coisa é manter o assediador que você permitiu que entrasse em sua psicosfera. Manter. Outra coisa é aquele que vem, invade e tenta arrombar. Quer dizer, você permitir que venha é uma coisa. Agora, ele vir tomar conta de você é outra. Essa primeira, você está dominando o processo. Na segunda, você está sendo dominado. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Essa primeira é que permite que a pessoa faça um processo de assistência de um mega assediador e de uma maneira instantânea com o tempo. Isso, às vezes, acontece comigo. Agora, os heteroassediadores, aquele de fora, brabo, que vem e você acata, são em maior número do que os que invadem. Quer dizer, esses que invadem, você está entendendo como é que é? Eles nem sempre têm coragem ou disposição ou qualquer coisa nesse sentido. Agora, a refratariedade defensiva perante os assediadores é, portanto, muito importante para se estudar com a finalidade de atingirmos a anti-estigmatologia, que é o tema desse verbete. Então, por exemplo, quando eles trazem um mega assediador e eu deixo entrar e faço o encapsulamento dele comigo, igual a galinha com o pintinho, uma mãe com a criança no peito, o pai que segura o filhinho, a mesma coisa eu faço. Agora, o que se passa? Às vezes, no minuto, às vezes segundos, a energia que está dentro do meu holopensene muda a condição dele. Mudando a condição, aquilo vai abalar o processo dele pensenizar. Se ele mudar um pouco de pensenização, começa então a mudar a situação toda. Por quê? Aquele processo da emoção dele vai ficar substituído, ou vai ser substituído, por um processo de ponderar, de pensar. É a introspecção, é o solilóquio que ele vai ter. Com isso, então, ele se sente melhor. Na hora que ele se sentir melhor, do jeito que eu estou sentindo, é como se eu passasse para ele uma mega euforização imediata. Ele se sente bem. Então, é como se ele relaxasse. Na hora que ele relaxar, então, a gente já conseguiu alguma coisa. O amparador pega e encaminha esse assediador. Entende?
Isso é que eu chamo de assistência extrafísica mega assediador. E isso é, às vezes, assim, abrupto, é muito rápido, porque tem que pegar do jeito que é que você pega, por exemplo, aí uma fera e colocou a fera dentro daquelas... É uma espécie de cortina, né? Não é bem jaula. Eles têm lá um processo uma bolha, né? É igual peixe. Sabe como é que é a aquário, rede? né? É uma rede especial de fios que aguenta o processo. Então, aí no caso é justamente isso. Agora, ó, isso é encapsulamento. Agora, esse encapsulamento é lógico, ele já veio encapsulado pelos amparadores. Comigo, eu só me adaptei ao processo. Entendeu como é que é? Tem aquele outro encapsulamento, depois eu tenho uma outra coisa para falar, mas tem aquele outro encapsulamento em que ficam com a gente um tempo ainda, como alguns também que você... às vezes é necessário. Que ficam algumas horas, às vezes Quando a gente a até pessoa fica... também não tem muita experiência, ela fica ali uma temporada. Isso aí é escagem extrafísica. Essa escagem é feita fisicamente, mas de modo extrafísico. E às vezes a gente está no campo e percebe assim que as consciências estão um pouco ainda agitadas ou irritadas de estarem naquele campo de assistência, né? E aí tem aquele debate, como uma praça pública, um debate, né? Agora, por exemplo, o melhor é quando vem aí o mega assediador, mas que vem com os amparadores. Ele não vem sozinho. E ele não vem só por conta própria. Você sabe que às vezes eles vêm a contragosto, né? Eles não querem nem ficar perto da gente. Tá. Você está Porque entendendo? às vezes a gente vê assim, até como criança que esperneia, né? Você vê a mesma consciência no mesmo processo, né? Mesma coisa. Agora, por exemplo, num caso desse, já houve caso que o homem, a hora que viu que não tinha jeito de ir embora, ele quis me atacar para piorar alguma coisa em mim. Ele era especialista de fazer certas bobagens nesse sentido. Aí, você já viu o que eu fiz, né? Coloquei a bomba atômica para matar o mosquito. Ele endureceu na hora. Endureceu. É como se ele estivesse congelado. Você está entendendo? Susto, né, também. Agora, os amparadores, tudo aí de olho, vendo o que é que está acontecendo. Aí eu falei assim, não, ó, vamos ter uma interlocução. Paracérebro a paracérebro. Eu telepatizando para ele. Vamos ver isso com calma. Aí ele foi relaxando. Aí eu descompôs, né, aquele processo de congelamento dele. E ele pôde conversar com calma. Agora, a hora que eu vi quem era e me situei com o processo do Zéfiro, falei umas verdades igual para igual. Você está entendendo? O quem era, a hora que eu vi, identifiquei quem era. Aí o negócio mudou todo. Uma coisa muito estranha. Quando eles quiseram levá-lo, ele queria ficar perto de mim. O cara veio para me atacar. Né? Depois, no fim, ele queria ficar. Agora, durma com um barulho desse. Agora, você vê que a modificação do processo íntimo dele foi um absurdo. Agora, ó, isso pode se dar instantaneamente. Eu penso que isso aí depende disso que eu chamo de a técnica da autotacritimia. Entende? O problema da autodefesa, a imunidade instantânea, aquela reação cirúrgica, você está entendendo? Essas coisas ocorrem. Escuta, está começando a aparecer de lá também hoje? Isso é coisa agora. Já tinha. Professor Valdo? Sim. Aqui, no B. Só retornando àquela questão que o senhor comentou a respeito de concentração mental, atenção dividida, memória, o que o senhor pode sugerir entre técnicas e laboratórios mais específicos para que a gente possa melhorar, ampliar essa questão da concentração mental? Concentração mental, a pessoa tem que fazer muita leitura e muito registro. Ler muito, escrever muito. E depois que ela lê e escrever, ela vai escrever aquilo da leitura dela. Depois ela vai pegar, quando ela tiver uma série de registros, de anotações, de apontamentos, ela pega aquilo e vai fazer um artigo.
por ela mesma, com a maior concentração. Agora, ela não vai permitir nunca que ela erre em qualquer coisa. Não pode ter erro. Então, ela vai fazer revisão de tudo aquilo. Então, o problema, aí você anota no papel o que você quer. Então, por exemplo, olha, a sua... Põe aí, você está escrevendo? Escreve aí, por favor. Autoconcentração mental. Depois da concentração, atenção. Depois da atenção dividida. Depois, o processo da determinação, autodeterminação. O que você determinou? Não, eu decidi fazer isso. É a determinação. Agora, depois dessa determinação, você vai deliberar. A deliberação sua seria quais são as ações que acompanham esse processo intelectual teórico. Você aí vai vivenciar o processo. Então, por exemplo, o que você vai fazer? Em vez de estar escrito à mão, você vai passar para o computador, vai digitar aquilo tudo. Segunda parte, você vai fazer uma revisão. Não pode ter erro mais. Não pode ter esquecimento mais. Que é aquilo que eu chamo que é a hipomnésia. Não pode ter. Você tem que fazer tudo certo, não pode ter erro. Agora, no fim, você vai ver o score daquele trabalho. Você vai notar o que você acertou e o que você errou. Agora, os assuntos têm que ser diferentes daquilo que você for escrever. Agora, o ideal é escrever pelo menos uma página, ou a média melhor é 3 páginas. 3 páginas que eu estou falando, digitadas em espaço 12, por exemplo, não precisa de ser 10 ou 11, espaço 12. Para você, porque quando a pessoa está começando a trabalhar, a revisão, se ela tiver fonte maior, é melhor para ela não errar. Se for fonte pequena, ela vai errar demais. Se a pessoa que não está acostumada... Então, é fonte 12, entende? Que é o ideal nesse caso. Agora, ó, depois de feito isso, você vai fazer a mesma coisa. Muda as leituras, arranja outros livros, vai ler outros assuntos, outra coisa e registrar tudo. E depois escrever sobre aquilo. Por exemplo, se você tiver dificuldade de arranjar alguma ideia, eu dou logo. Você vai fazer a resenha do livro que você deu. Resenha crítica. Você pega um livro de 200 páginas, você vai escrever 3 páginas a respeito do que está certo e o que está errado nele. Se ele é bom ou não é bom. Se vale a pena dar para o seu filho ou não, para ele ler. Entendeu? Estou falando do seu filho assim de 15 anos, 18 anos em diante. Para dar certo. Você entendeu mais ou menos isso? Agora, ó, depois disso, se você entendeu até aí, eu vou continuar. Deixa eu falar. Você vai ver, então, autojuízo crítico. É isso que te dá autocrítica. Você vai criticar o que você fez e falar, está muito bobo, está muito superficial, eu sou capaz de fazer coisa melhor. Então, você anota lá e põe, vou fazer coisa melhor, está fraco ainda. Escreve tudo lá. Aí você vai estudar o quê? Associação de ideias. Seriamente. Entender a associação de ideias. Depois, o problema de autojuízo crítico mais profundo ainda. Então, o que você faz? Você não joga nada que você escreveu fora. Tudo aquilo que está lá no papel, foi digitado e você imprimiu, você pega, então, e vai ver o que tem naquilo. Começa a ver, então. Tem algum mega pensando trivocabular, quer dizer, uma frase de 3 palavras, que dá um sentido sério como uma síntese para o processo? Tem, por exemplo, algum contraponto que você julgou com uma ideia e tornou a mostrar o outro lado da moeda, como se fosse uma moeda que tivesse 2 faces. Você mostrou as 2. Se de ver isso. Terceiro, você, naquilo que você escreveu, tinha algum estrangeirismo? Quarto, naquilo que você escreveu, tinha alguma coisa entre parênteses? Quinto, naquilo que você escreveu, tinha alguma afirmativa de um diálogo? Teve alguma coisa que você fez como sendo uma citação? E por aí vai, você começa a colocar isso que eu chamo de itens dos temas, itens da redação.
Isso vai enriquecer demais sua observação, a sua concentração vai aumentar cada vez mais, mas tem que ir aos poucos. Se você fizer isso tudo de uma vez, você fica doido. Você não vai aguentar a barra, você vai achar, vai ser muito difícil, é capaz de você jogar tudo quanto é papel na cesta de lixo, não é bom. Tem que ir devagar, do jeito que eu estou falando. Agora, ó, depois disso ainda tem mais, tá? O terceiro tempo, você vai estudar ainda mais o problema de ter uma visão de conjunto, para sair da monovisão que nós estamos mostrando. Aí vai ter uma visão de conjunto que é a cosmovisão. Com isso, você caminha mais depressa. Você entendeu mais ou menos o processo? Agora, tenta fazer isso. Pega um livro de 200 páginas lá, vai lá para a holoteca, senta lá, arranja um livro de um assunto que possa te interessar. Tem que ser uma coisa que te interessa. Porque a pessoa tem que ter motivação para isso, senão não funciona. Entende? Agora, outra coisa. Se você começar a bater o pino demais, siga a minha técnica. Levanta, vai dormir às 8 horas da noite e levanta às 5 da madrugada. Lava o rosto, bebe uma água, faz xixi e depois vai para o seu escritório. Aí você vai ter a mente mais limpa. Entende? Vai te ajudar. Fazer de manhã, quando você já passou para o terceiro sono. Isso te ajuda. Você entendeu? Mais ou menos. É por aí. Faça isso, depois você vem aqui e pergunta, a gente vê o que a gente faz com você. Vou rever a se joga você no internet, lixo, anotar ou se tudo. imprime você. Obrigado. Professor, o senhor poderia explicar melhor como se faz o encapsulamento de mental soma? O mental soma é mais ou menos isso que eu estou explicando. O primeiro passo seria isso que eu acabei de falar para ele. É a pessoa começar a ter noção do que é o processo da elaboração do pensamento, ou do pensene. É o que eu chamo de ortopensenidade. Quer dizer, ter a pensenidade elevada, correta e, no início, concisa. Porque a pessoa, às vezes, isso que ele vai fazer lá, às vezes muita bobagem ele vai fazer, porque ele vai escrever a opção de coisa que vem na cabeça dele, de qualquer maneira, e põe lá. Fica aquele lixo. Ainda não tem concisão. É necessário depurar aquele pensamento. Por isso que eu falo, por exemplo, tem uma técnica nossa, que é bom também que eu fique sabendo, né? Você quer fazer um artigo de 3 páginas, você escreve 150, com análise de tudo, que aí entra tudo quanto é besteira, é um lixão. Agora, dali, então, você depura e faz só 3 páginas. É a concisão, só a coisa boa que você vai pôr. O verbete vai ficar ótimo, ou o artigo vai ficar ótimo com 3 páginas. Então, 150 para 3. Isso aí é que é a técnica das 50 vezes mais. Entendeu como é que é? Isso é encapsulamento do mental soma. O professor começar a fazer, normal é isso. Agora, o mais é a pessoa, quando ela tiver capacidade para isso, ela iscar uma outra consciência e ela passar o que ela está pensando de mental soma para aquele outro mental soma, para sério ou para sério. Com isso, então, também é uma mudança figadal, né, total. Entende que é isso que nós fazemos, esse processo da terapia extrafísica. Ataque paraterapêutico, é o nome que eu dou lá. Agora aqui, professor, pratico a TENEPS há quase 5 meses pela manhã. Já tive algumas experiências de projeções da consciência. No decorrer dessa semana, antes de dormir, evoquei meu amparador e me coloquei à disposição dele para fazer assistência no extrafísico, seja em hospitais extrafísicos, baratosfera, enfim, onde houver necessidade. Por 2 vezes nessa semana, ao evocar meu amparador, percebi exteriorização de energias no meu rosto, fato que ocorre todas as vezes que faço a TENEPS. Sendo assim, iniciei a técnica energética, enquanto percebi a exteriorização. Na primeira noite durou cerca de 10 minutos sem intervalo, e na segunda durou 20 minutos com os 3 intervalos. Pergunta, a ocorrência da TENEPS extra é comum? No meu caso, estou praticando a interassistencialidade ou é porque estou precisando ser assistido? É porque você está precisando ser assistido. Você está no início, é assim mesmo. Isso aí, TENEPS 5 meses, o que você quer? Isso faz parte do serviço.
Quando está numa condição dessa, levanta poeira, acontece de tudo. Agora, o que você deve fazer é insistir. Uma coisa boa que eu estou vendo é o seguinte: você está com detalhes nas suas observações. Anota tudo isso e ponha no computador. Faça um arquivo especial do diário da TENEPS. Isso vai te ajudar. O caminho é por aí. Agora, você está sendo assistido. Estão desenvolvendo você, pouco a pouco. Isso é muito importante. Vamos em frente. Oi, Max. Na parafatologia, na quinta linha de baixo para cima, você fala do apriorismo nocivo à captação dos paraestímulos. Fala mais desse apriorismo e da dificuldade que isso dá na parapercepção. O que eu tentei, uma das coisas que eu coloquei aqui, que eu coloquei até na tabela lá, é o seguinte: por exemplo, em relação a parafenômenos, né? A gente tem uma série diferente de parafenômenos, né, que a pessoa pode vivenciar. Clarividência, percepção energética, clareaudiência e tal. Então, um apriorismo que eu vejo que às vezes acontece é, por exemplo, a pessoa, até mesmo acoplamentário, a pessoa vai lá no acoplamentário e ela está querendo ver alguma coisa. Só que às vezes ela está tão fixa em querer ver que ela não percebe as energias que estão acontecendo, do campo que está acontecendo, a dimené. Exatamente, às vezes ela não percebe as coisas que estão acontecendo com ela. Tem uma coisa que eu sempre lembro, que lá desde que nós fizemos lá o acoplamentário, que era importante. A dificuldade que a pessoa tem é o seguinte: é ela ver o que ocorre com ela aqui, junto ao corpo, ao mesmo tempo que ela vê o que ocorre lá, com a outra pessoa. Então, essa divisão de atenção é a divisão de atenção. Ela tem que entender que precisa dividir a atenção. Então, é ficar atenta às duas coisas, nela e lá fora. Por sinal, isso ajuda demais a pessoa a chegar na atenção dividida. Essa experiência do Agora, acoplamento. sempre é bom lembrar disso. Você aqui, está vendo o que ocorre, e ao mesmo tempo está vendo o que ocorre lá. Entende? As duas coisas, os dois campos, os dois cenários, as duas sensações da história. Que muitas vezes o que está acontecendo lá repercute em você aqui. Não, você junta uma coisa. O tempo todo está repercutindo. O tempo todo, né? O tempo todo. Tem que olhar isso. Isso é que nós chamamos, que caminha para aquilo que a gente chama de vidência facial. Entende? Uhum. Então, isso é interessante também da questão do apriorismo, né? A pessoa não pode estar fixada em uma única coisa e querer se fixar naquilo, ela tem que estar aberta. Outra né? coisa, uma das piores coisas que o povo tem é o seguinte: eles querem prever o show. Não, o meu show tem que ser assim, 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 eu quero ver. Tem que acontecer. Tem que acabar com isso. A pessoa vai lá, não é ela que é a atriz ou ator do show. Vai lá para ver um show que é o outro que fez, não é ela. Agora, isso tem que pôr na cabeça. O povo tem dificuldade. Não, mas isso tem a ver com apriorismo, né? Porque a pessoa tem que ter flexibilidade mental, isso aí né? é apriorismo total, total, franco. Né? A pessoa não tem noção disso. Entendeu? Ela vai lá, você já pensou? Eu vou ao teatro e hoje eu quero que eles falem lá sobre contrabando. Os caras estão falando sobre outra coisa totalmente diferente, sobre saudade. Tem nada a ver com isso. Eu lembro que lá no teatro que havia lá no Rio, no início lá das vedetes, aquele negócio todo, que a tal dona que eu falava, que chegava com o regador, fazendo aquelas coisas, o teatro comédia lá que havia lá, tinha gente que chegava, não, hoje eu quero ir lá para ver isso. Eu falei assim, mas vem cá, o que eles vão apresentar hoje tem nada a ver com esse assunto. Mas eu quero ver isso. Então, o que é que você vai fazer lá? Lá não tem nada a ver com isso. Quer dizer, mas tem gente assim. O cara quer ter o espetáculo dele. Isso deve ter sido o rei de outra vida, ou qualquer coisa, que muda tudo aí, que eu quero um negócio agora. Eu quero que canta O Sole Mio. Nada de Granada. Isso é loucura. Na tabela, você fala na número 4, da automotivação e da desmotivação parapsíquica. Você chegou a falar alguma coisa, mas fala mais assim, o que você vê que ocorre mais o processo da desmotivação e como sair dessa desmotivação? Então, essa questão, por exemplo, eu já ouvi várias pessoas falarem aqui, por exemplo, aqui dentro da Conscienciologia, assim, falar, o que eu gosto aqui dentro da Conscienciologia são as ideias, é o princípio da descrença e tal. Eu não ligo muito para esse negócio do fenômeno, né?
Então, por exemplo, isso aí é um erro, né, da pessoa. Pode ser até que ela não tenha tanta, vamos dizer assim, afinidade para a questão do fenômeno, mas ela tem que buscar nela automotivação para isso, porque sem parapsiquismo a pessoa vai aonde, né? Até o processo intelectual dela vai ficar limitado sem processo parapsíquico, né? Então, assim, eu vejo assim, para a pessoa desenvolver o parapsiquismo, primeiro ela tem que estar motivada. E também tem certas coisas que a pessoa, às vezes, ela tem mais motivação, que é o canal parapsíquico, às vezes a pessoa tem mais facilidade. Então, tem certos trabalhos que a pessoa tem mais facilidade que outros, né? Eu vejo assim, tem pessoa que tem mais facilidade de ter clarividência, outra é aquela pessoa mais de sentir, de perceber. Tanto é que, por exemplo, aqui eu vejo, tem gente que gosta mais do ECP2, tem gente que gosta mais do acoplamentário. São dois tipos de experimentos parapsíquicos que são diferentes, né? Então, acho que já vem da pessoa. Então, hoje, a gente, pelo menos aqui na Conscienciologia, a gente tem uma ampla gama, né, de possibilidades para a pessoa desenvolver isso. Agora, por exemplo, se a pessoa está desmotivada com o parapsiquismo, vai ser difícil ela avançar qualquer coisa. Então, ela tem que buscar motivação dentro dela. Se a linha da pessoa é mais intelectual, que eu vejo que muitas pessoas que têm essa linha mais intelectual, às vezes ela tem essa desmotivação. Ela tem que chegar num ponto do autoesclarecimento para ela entender a importância do processo parapsíquico para tudo, inclusive para a intelectualidade dela, né? Aí ela vai avançar. Eu vejo bem nessa linha, sabe? Os benefícios. Porque, por exemplo, como é que a gente vai ter verpom sem parapsiquismo? Eu acho que não dá, dentro do nosso nível. Só por associação de ideias, né? Professor, é normal no início do transe psicofônico ocorrer aceleração dos batimentos cardíacos com aumento da temperatura corporal acompanhado de sudorese? Olha, se é psicofônico, você vai ter então uma pessoa que é uma consciência que vai falar através do seu mecanismo da fala, da língua chakra, todo o mecanismo que tem. Se isso ocorre, depende da influência dessa consciência sobre o seu corpo. Se ocorre aumento da temperatura e sudorese, é porque está havendo essa inter-relação do processo parafisiológico entre as duas consciências, a sua e a dele, no mesmo campo que é o seu corpo humano. Agora, isso se vê. Agora, se você está no transe psicofônico e ele é totalmente, vamos dizer assim, dominado, você é dominado pelo processo da consciência comunicante, então a situação, isso aí é da consciência. Agora, se você está consciente do que se passa, aumento da sua temperatura corporal e a sudorese, é preciso analisar o seu corpo. Se você não está intoxicado, se você não tem constipação, por exemplo, do intestino, se não há um processo, por exemplo, às vezes, de excesso de peso corporal, isso tudo influi no processo da psicofonia. Uma pessoa que tem excesso de peso corporal e ela pode ficar incorporada, como o povo fala, ela vai transpirar mais do que o normal. Isso é normal na história. Então, é preciso saber o seu peso. Seu peso é normal? Está dentro dos índices naturais da situação? Isso aí tem que ver. Agora, olha bem, se você está consciente, está no seu corpo com lucidez, ou se você está inconsciente, ou já está numa semi-possessão, pode ser até benigna, mas é uma semi-possessão, aí tudo muda. Agora, Álvaro Betógrafo, Parafatologia, página 26, sexta linha. O foco de atenção ao canal parapsíquico pessoal mais desenvolvido. Poderia expandir? A gente comentou agora há pouco, é justamente assim, em primeiro lugar, quando a pessoa está querendo desenvolver o parapsiquismo, é importante ela ver quais são as facilidades que ela tem com o parapsiquismo. Então, por exemplo, tem gente que eu vejo assim que tem facilidade com a projeção consciente, sair do corpo, né, de forma lúcida. Tem gente que tem muita percepção, tem aquela condição também que a gente fala, né, da pessoa ter aquelas impressões, né, tenho impressão que tem alguma coisa aqui, que a gente chama do parapsiquismo impressivo. Outras pessoas têm a clarividência, por aí vai. Então, a hora que a pessoa ela consegue identificar essa linha dela de manifestação parapsíquica mais, vamos dizer assim, mais fácil, é ela que vai puxar o desenvolvimento dos demais fenômenos que ela vai poder vivenciar.
Então, assim, é importante que ela fique atenta para isso, que ela procure perceber, assim, dentro das manifestações dela. Aí, o que eu vejo também da questão da atenção, aquilo que o professor Valdo colocou, tem que ter anotação, né, dos fenômenos, porque a gente tem a tendência de achar que você vai ter um fenômeno, aquilo foi marcante na hora e daqui você vai lembrar, mas não vai, porque passa 2 anos a pessoa não lembra mais dos fenômenos que ela teve. Eu já conheci várias pessoas, até a gente que a gente deu aula, tudo que de aluno assim, que fala assim, poxa, mas eu não tenho fenômeno nenhum, não percebo nada, o meu parapsíquico é uma porcaria. Aí você vai ver a pessoa, eu lembro assim que a pessoa teve clarividência nos cursos que a gente estava. Aí a pessoa, né, aí no próprio curso ela percebe um monte de coisa. Eu já tive oportunidade de gravar o que estava acontecendo com as pessoas. E gravar e colocava a data do que era. Mais tarde a gente mostrou para ela. Agora, há casos pior. Há casos que havia muito processo de possessão que eu cheguei a gravar, mas isso é um perigo, porque isso aí pode dar até cadeia para a pessoa ou morte. Eu gravei, então, a pessoa no surto, igual, sabe, mas filmando, a pessoa sem perceber. Não admitia que tinha. Aí, a hora que o negócio acumulou muito, o negócio ficou bravo, eu falei assim, então você agora senta aí, está aqui um copo d'água, fica quietinho, que eu vou projetar uma coisa para você ver. Eu disse, não, isso aí sou eu. Eu falei assim, escuta, vai ver o que vai acontecer com você. Que a projeção começa desde o cara normal, passa pelo processo todo, depois volta ele ao normal de novo. Aquilo é um choque. Agora, o melhor da história, tem caso desse que a pessoa é sincera. Ela admite tudo, mas não é isso. Ela era sincera também antes. Que não isso não aconteceu comigo. Que não era mesmo. Porque a possessão, às vezes, é tão grande que a pessoa não tem noção de nada disso. Agora, se há, por exemplo, uma raiz epilética, uma síndrome convulsivante aí na história, aí piora tudo ainda mais. Agora, é incrível, a hora que você mostra esse filme. Agora, eu também sou o seguinte, eu mostrava o filme, tirava o filme, botar aqui, nós vamos destruir isso. Não tinha mais ninguém saber disso. Queimava o negócio. Você não vai contra a pessoa depois, né? Porque o negócio não é fácil. Isso aí é uma das coisas mais sérias que tem, é filme. Por isso que eles estão usando tanto, a maioria. A polícia hoje está prendendo os outros só através de filme. Tudo quanto é câmera. Em São Paulo, todo lado tem câmera. É uma saída, não tem jeito. É o jeito. Agora, às vezes isso dá um trauma que não é fácil. Não tem como a pessoa dar o contra. Tem que saber mexer. Senão, tem gente que começa a chorar sem parar. Não para. Tem que dar uma injeção na pessoa, entende? Ir para o hospital, dá um jeito. Agora aqui, na parapatologia, página 26, a última linha, a responsabilidade interassistencial evolutiva de permanecer atento parapsiquicamente. Você poderia comentar? Uhum. Aí o que chama a atenção justamente pelo fato de que, à medida que você conhece todas essas condições, essas informações aí da conscienciologia, da assistência parapsíquica, a gente vê que isso tudo, a gente tem que, de algum modo, a gente é responsável por isso. Por exemplo, a questão da escagem lúcida, né? Se você não faz o seu trabalho de estar atento, por exemplo, ao que está acontecendo com você, que nem o professor Waldo falou, você está se monitorando, né, ver o que está acontecendo contigo. Por exemplo, o amparador vai trazer consciex para iscar contigo, para fazer algum trabalho de isca assistencial. Se chegar uma isca, a pessoa não está percebendo nada, daqui a pouco ela está assediada com a consciex que chegou ali, aí o amparador vai ter duplo trabalho, né, com a consciex, com a pessoa que estava ali. Então, assim, é uma responsabilidade que eu vejo do intermissivista, ele está lúcido para a questão do parapsiquismo e ter essa condição da vigilância, autovigilância parapsíquica, extrasensorial, porque é assim que ela vai começar a aprofundar a questão da assistência. Por exemplo, tenepsista. A pessoa às vezes tem lá, por exemplo, 10 anos de tenepse e ainda não percebe a questão da escagem, não sabe se está escado ou está escado. Será que isso aí não é uma certa omissão ou falta de responsabilidade com o trabalho que está fazendo, né? Depois de tanto tempo de tenepse, não está percebendo ainda o que é escagem, o que não é escagem, como é que é, né? Se está assediado, se isso é meu, se não é e tudo. Em tese, depois de 10 anos, era importante que a pessoa já tivesse algum nível de domínio dessa condição, né? Então, mostrou o quê?
houve uma irresponsabilidade. Se a pessoa não priorizou isso ainda, não está, a pessoa pode arrumar uma série de justificativas, mas, de algum modo, antes de ser uma omissão, uma irresponsabilidade assistencial dentro do nosso trabalho de grupo aqui, dentro das coisas que a gente quer fazer aqui pela Conscienciologia, pelo trabalho da Conscienciologia. Então, eu quis puxar um argumento nessa linha aí. Tá bom? Pode perguntar? Tem alguma pergunta aí? Sabe, às vezes eu fico vendo aqui essa questão da anti-estigmatologia, que tem tudo a ver também com o seu verbete, e um monte de gente, quem quiser, ficava dizendo assim, logo quando eu cheguei, eu via muita gente dizer assim, não, porque aí fica assediado, e a pessoa ficava com tanta preocupação com a questão do assédio, que ficava muito tentando fazer a evitação da assistência para não ficar assediada. Então, isso também é um equívoco, porque, afinal de contas, a gente tem que entrar e sair das situações, né, e fazer a assistência que tem que ser feita. E não falar, não, é feio, é sujo. E me impressionou um pouco aqui, você escrevendo, dizendo que a gente deve procurar um lugar pior para poder fazer o estudo. Porque é um contraponto. Em vários momentos, a gente deve escolher o melhor lugar para ter uma visão de conjunto e, ao mesmo tempo, aqui você sugere da gente ir para o pior local para fazer a pesquisa, o que não é de todo fácil, que é a escolha pelo mais difícil, que é o alto esforço com consciência, né? E não como boboca. Quando você vai no local de poltergeist, você tem que analisar primeiro aonde é o foco. Então, você vai lá e examina o que é. Agora, é muito bom, quando a gente faz isso, você leva uma equipe e não fala nada com ninguém, você só fala. Todo mundo vai examinar para ver onde é que tem as piores energias aqui. E escreve num papel com o nome e me dá. Aí você vai saber quem é. Quem é bom, quem não é, etc. É o maior teste, aí não tem erro. Aí você seleciona quem é que vai dar. Aquele que deu certo, com aquilo que você percebeu, você põe funcionando com você. Agora, eu já estive em lugar que eu pedi para 3 fazer isso. Os 3 bateram comigo, os 4, tudo igual. E o local não era assim tão fácil para examinar. Era uma boate. Mas a boate ela tinha vários andares para baixo, subterrâneo. O povo tudo analisou direitinho, onde é que tinha energia pior, a mais ou menos. Todos os 3 acertaram do jeitinho que eu também percebi. Agora, então, o que o papai aqui fez? Foi dormir no pior lugar que todo mundo falou. Passei a noite lá. Não é na boate, no local de pior energia. Entendi. Eu estendi lá um colchonete e fui passar a noite lá. Saí do corpo e encontrei com o povo. Esse aqui é o caminho, foi lá não. No Juá. Dos índios lá? Na virada do Juá. Foi aí que chegou a filha do chefe lá do Burubixaba e me deu um para-tapa na para-cara. Pá! Que ela considerava que eu estava invadindo o processo, é o sambaqui deles lá. Né? E aí a minha pergunta também em alguns momentos você vai fazer a opção de não entrar, ou a gente, dependendo da situação, quando a gente avaliar que não dá, que extrapolou a nossa capacidade. Não é só isso, extrapolar. Às vezes não é bom, porque você fica numa condição com o bumbum de fora. Não é bom ficar naquela condição. Então, você arranja uma outra abordagem. Por exemplo, um local. Eu estive numa casa que tinha muito processo de um litro de pedra no ar, e coisa que caía no teto, todo lado e tal. Então, o que eu fiz? Cheguei lá e fui ver onde é que era o lugar. Passei sozinho, deixei todo mundo lá fora, entrei e fui ver. E vi onde é que era um ambiente mais sério da situação, mais frágil. O que eu fiz? Caí fora e tranquei as portas para ninguém entrar. Só aquilo ali eu já tirei uma influência enorme do negócio. Entende? Eu acabei com a grande força dos assediadores. Eu isolei o ambiente, igual a polícia. Isso aí é outra coisa, isso não é retirada da laguna. Isso é a técnica de assistência.
Entendeu? Não é covardia, não. É inteligência técnica. Isso tudo tem que ser feito. Agora, o melhor da história, depois eu quis saber, com calma, a hora que a gente foi limpando a casa, com calma, houve muito barulho, pedra no telhado, coisa que quebrava, etc. Tal. Aí eu fui saber assim, agora eu quero saber a história, o que aconteceu nessa casa. Aí fomos investigar, chamamos o povo todo para ver. A mulher falou, não, ali é que ficou fulano, que esteve aí uma temporada. O homem era doido, o que ficou lá. Ele já chegou lá com as loucuras dele todo e os assediadores, e ficou naquele local, que é o local que eu isolei. Agora, ninguém viu isso, ninguém examinou, ninguém deu valor. Eu cheguei sem saber de nada e fui constatando o negócio todo. Não tinha nada que fosse chamativo para a gente ver isso. Outra coisa, a casa era bem arrumadinha, tudo certinho, no meio de um bosque muito bem arrumado. Isso tudo no Rio de Janeiro, lá no estado do Rio. Agora, essas coisas todas você tem que estar olhando. Então, tem hora que não é que você esteja fazendo a retirada da laguna, não. Você muda a estratégia de assistência. Às vezes é necessário. Professor, aqui no ar. Até onde é interessante, por esse... A gente está fazendo assistência por várias situações e vai verificando... O senhor sempre comenta com relação a gente estar observando sempre até onde é o nosso limite para uma determinada postura de assistencialidade. E uma das fórmulas que eu tenho encontrado é o soma por vários dias, às vezes, está doendo às vezes. E eu observo que tem algo que está errado, mas é dor no corpo todo, assim, sem noção nenhuma, sem nada. Aí eu trabalho isso e de repente volta novamente. E eu não quero fugir da situação, eu quero auxiliar. Mas aí você tem que olhar, se você não está sentindo bem, tem alguma coisa, tem boi na linha, como eu chamo, tem goteira. Se de afastar isso aí, isso é assédio. Uma pessoa que tem assédio, ela não deve fazer desassédio. Ela tem que melhorar o assédio, equilibrar de uma maneira razoável para poder fazer assistência. Uma outra coisa também, que é aquilo que eu estava falando, entre as técnicas, por exemplo, que a gente tem que olhar, por exemplo, chamam a você para trabalhar, para ver uma fazenda que ela está, como o povo gosta de chamar no interior, mal assombrada. Eu já vi isso um monte de vezes. Então, você chega lá no interior, é uma fazenda. Agora, o que se passa? A primeira coisa, a hora que eu chego na fazenda com a equipe, eu deixo eles toda a entrada e vou e percorro tudo sozinho, vejo tudo. Mas não é só a casa da fazenda, não. Eu vejo as outras instalações fora da casa grande e vou ver o terreno. Se o terreno, por exemplo, tem muito acidente, isso é um perigo, você levar o povo ali. Perto de uma escarpa, por exemplo, ou um rio esquisitinho, alguma coisa que tem uma gruta, não deve ir ninguém. Então, quando eu vejo isso, eu mando isolar o negócio todo. Meto corda, o diabo, para ninguém passar, para entrar ali. Por quê? Quando tem um local desse, o cenário fica propício, quer dizer, o holopensene cai. A sua defesa, nem os seus amparadores vão conseguir segurar a barra, se o lugar é muito pesado. Agora, o melhor da história, se às vezes vai numa fazenda dessa, ninguém avisa você o que tem lá. Então, a primeira coisa sua é bancar o detetive, vai e sonda tudo sozinho, vê tudo para você ter o mapa na mão, a situação na mão. Senão, você está entendendo? Isso também não é covardia, não. É técnica assistencial. Na verdade, é profilaxia antecipada, né? O senhor está fazendo... Mas tem que ser assim. Agora... Você sabe, quando faz fazenda, quase toda fazenda boa, ou que tem qualquer coisa, ela tem bosque, tem mata e tem rio. Se não tem rio, ela tem riacho. Do jeito que nós temos um riacho aqui. É sempre assim, entende? Um sítio que você compra, quase sempre tem. E outra coisa, tem uns dedos que às vezes tem estrada perto. Isso tudo tem que abrir o olho.
Se tem estrada, às vezes, pode ter, por exemplo, uma fiação elétrica com fio, alguma coisa que tem na estrada. Isso tudo é perigoso perante o local de poltergeist. A gente tem que estar de olho nisso. Outra coisa é subida, coisa de escarpa, íngreme. Você tem que estar de olho. Então, o ambiente e a geopolítica do ambiente não pode ser desprezado em nada que você vai fazer assistência aos outros. Agora, tem lugar desse que é lindo, né? A pessoa chega e fica babaca, fica babando lá. Ah, a gente não podia nadar nesse rio? Aí eu falo assim, ó, você vai para casa, não fica aqui não. Na hora, você manda o cara. Você vai lá para fazer desassédio, a pessoa quer nadar no rio, que achou bonito. Isso é um perigo. Aí eu viro para ela e falo assim, ó, eu não quero que você morra afogado, vai para casa, vai, não fica aqui não, cai fora. Eu mando embora na hora. Agora, nunca houve problema de acidente de percurso grande nas coisas todas que eu fiz na minha vida até hoje. Mas também eu sou rígido. Pior do que carcereiro de campo de concentração. Porque aquilo ali tem que ser assim, senão, depois, como é que você vai? Você vai dar que desculpa depois, se acontecer alguma coisa. Então, aconteceu qualquer coisa, você tem que excluir a pessoa. Não, deixa, vamos embora. Não pode, isso tudo tem que abrir o olho. Agora, professor, eu vou... Fazenda e local que você desconhece é dos lugares mais perigosos que tem. O povo fica pensando que é na cidade, não é não. Às vezes é no tempo, é na natureza, é no campo, no meio do mato. Eu vou buscar ficar bastante atento com essa figurativação que o senhor fez para mim. Agora, a escolha é quem vai com você. Olha bem os seus companheiros. Olha bem a equipe que você deve montar. Mas normalmente eu ando sozinho nessas coisas. Aqui, uma boa equipe, só dela chegar no lugar, já começa a mudar tudo. Já houve casos, então, de frustração assim horrível. Os caras chorando as mágoas, não sei há quanto tempo, semanas que está lá o negócio, e vão lá e insistem com a gente, nós resolvemos ir. Na hora que você chega lá, não acontece nada. Aí o cara fala, mas vem cá, como é que é isso? Sempre aconteceu aqui? Por que que não? Só de você chegar não tem mais nada? Assim, o povo está com medo da gente, né? O que vai fazer? Mas é uma frustração para todo mundo, porque não acontece nada. Eu estou entendendo, agora, professor, muito caso assim, que o senhor está fazendo uma situação figurativada, porque, no meu caso, eu atuo muito num processo de cidade, e a gente tem uma inter-relação bastante grande por conta de mexer com empresários ou uma série de coisas, e eu ando muito sozinho no que eu estou falando e fazendo. E eu tenho tido umas situações realmente com bastante dificuldade de enfrentar algumas frentes das quais eu tenho me envolvido. Mas eu observo que está havendo uma calmaria, uma homeostase com o andar da carruagem. Mas que doeu e andou doendo, isso foi indiscutível. Inclusive, é uma coisa que o senhor fez um comentário logo de cara que ficou bastante próximo daquilo que eu imaginei. E, inclusive, achando que é meu assédio, é coisa comigo mesmo. Mas eu não consegui identificar. Uma coisa que você pode lançar a mão, que pode te ajudar muito, é você percorrer, quando tem bosque ou qualquer coisa, ver aonde é que tem árvores que são negativas, o ambiente ali em torno da árvore, e qual a árvore que é boa, que tem boa energia. Então, por exemplo, quando acontece isso, você faça alguma manifestação na árvore que tem boa energia, que aquilo ajuda a ampliar a autodefesa energética, ectoplásmica do seu trabalho. Tudo isso eu já fiz. Agora, precisa de ver sempre o ambiente. Fazenda é duro por causa da bicharia, né? Se não tiver cuidado, você leva uma pessoa, uma cobra pega a pessoa, não está vendo o que está se passando, como é que fica? Outro lugar, que é difícil, é você ir numa fazenda dessas que seja um local muito velho, da época do Império. Então, às vezes, tem muita sujeira. A sujeira dá muito, até escorpião, esse negócio todo aí, é preciso ter cuidado. Uma pessoa, por exemplo, chega lá e pega uma porção de carrapato, a outra pega pulga, agora a outra, bicho de pé. Isso tudo eu vi por causa do interior lá de Minas Gerais. Sabe como é que é? Bicho de pé. O cara não sabe o que é isso. Eu estou com um negócio enorme, meu dedo ficou enorme.
apareceu uns troços, tem um olho lá, o bicho, o cara nunca tinha visto, o que é aquilo? Entende? Tudo isso existe. Você sabe que ainda tem esses bichos todos no interior, nessa cidade toda, das fazendas, que não tem higiene, essas coisas não existem até hoje. E isso tudo é perigoso. Então, é preciso ver o povo que vai. Por exemplo, se é uma fazenda, ninguém pode ir de chinelo, ou de havaiana, ou qualquer coisa nesse sentido. Tem que ir bem arrumado. Teve lugar, por exemplo, que eu fui, eu falei assim, ó, eu levo todo mundo, fulano, 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 a fulana se quiser ir, o fulano, fulano. Agora, ó, todo mundo tem que ir com um negócio no pé. Eu falei assim, mas eles perguntam, que negócio no pé? É uma botina ou coisa parecida. Eu não vou levar vocês para desse lugar que o cara está falando lá que dá um perigo. É só macega, sujeira, sei lá o que acontece. Vão pelo menos prevenido contra a cobra. Aí a moça vira para mim e fala assim, não, eu tenho isso. E é uma muito bonita. Eu falei assim, isso não resolve. Tem que ver se defende os meus pés. São dessas que tem aquelas botinas bacanas, toda colorida, né? Assim, eu preciso de ver. Por exemplo, aguenta aí o dente da cobra? Como é que é a sua botininha? Mas tem que ter bota. O ideal é ter bota mesmo, um negócio desse. Eu falo assim, aqui agora os comandos atacam de madrugada. Então a gente chega no lugar de manhã, tudo com bota, tudo arrumado, como se fosse mesmo soldado. Isso tudo às vezes é necessário. Professor, como o parapsiquismo poderia ajudar nas reformas sociais? As reformas sociais, o ideal, o parapsiquismo pode ajudar principalmente aqueles que são líderes. Então, o que for possível de melhorar os líderes, você sabe, melhorando os líderes, vão melhorar os liderados. Agora, ó, quem for fazer isso não pode ter segundas intenções. Tem que ser mesmo auxílio puro, com boa intenção, sem querer nada da situação. Se for pensar em poder ou qualquer coisa de interesse pessoal, tudo dá para trás. Alver Betógrafo. Entre Nomiologia, página 27, primeira linha, por favor. Comente o trinômio. Sentidos somáticos, atributos conscienciais, percepções extrasensoriais. Esse trinômio, ele é utilizado até aqui, né, na seção aqui do verbete, na atributologia, né? E é basicamente para chamar a atenção das correlações, né? Porque se você for ver os sentidos somáticos, né, são as nossas percepções somáticas, por exemplo, os atributos mentais, você vê a concentração, a atenção, como o professor Waldo colocou aqui, ela é a base para o processo das percepções extrasensoriais. Então, você vê que está tudo interligado, né? Para a gente poder desenvolver a questão de parapsiquismo, a gente tem que trabalhar com o nosso sentido somático e também com os nossos atributos mentais. Então, a consciência ela vai evoluindo como um todo, né? Então, você vai trabalhando com todos esses atributos. A ideia é essa aí. Professor, em suas viagens ao Oriente, o que você pôde ver e estudar sobre a energia chamada Kundalini? É sabido que vários clarividentes famosos, em especial Charles Leadbeater, Annie Besant, Helena Blavatsky, desenvolveram seu parapsiquismo pela Kundalini. Qual a sua opinião sobre o assunto? Essa energia tão poderosa, de acordo com o que os orientais dizem? Não, isso tudo tem muita besteira no meio disso tudo, isso é a minha opinião pessoal, tá certo? Primeira coisa, eles não estudaram nada daquilo que eu chamo de pré-Kundalini. A pré-Kundalini começa pela energia nas plantas dos pés, que são chakras secundários. Eles nunca falam nessas coisas. Então, é uma opção de besteira. Outra coisa, esse negócio, quando eles falam, por exemplo, que teve uma explosão, a abertura da Kundalini, aquilo ali, isso tudo geralmente é assédio que a pessoa tem. Eles também não entendem bem o processo de assédio, nem sempre dá certo. A própria Blavatsky cortou os processos de fenômeno, tudo, por causa dos negócios que ela viu, para poder só dominar as coisas que ela tinha e o problema da teosofia através dos processos deles lá. De modo que isso tudo tem muita bobagem nisso. Por exemplo, esse Charles Leadbeater, ele não dominava nem o corpo dele direito, por sinal, tudo indica que ele era homossexual. Foi ele que até teve contato com o Krishnamurti,
Para se ter uma ideia, desde a infância dele, o Krishnamurti ficou com aquilo e nunca desenvolveu muita coisa, nunca estudou os processos dele, nada. Esse negócio deve ter, sabe, segurou o problema dele evoluir. Essa Annie Besant era muito boa, mas ela tinha que mexer muito com o processo de política na época, para mexer com as coisas, ficou mais dentro da política do que outras coisas. Essa era a melhor desse povo todo, era das melhores que tinha aí. Agora, em vista disso, você vai ver, por exemplo, a biografia do Krishnamurti, que você vai notar que ele falava sempre que tinha lá um problema, que era o processo dele, e devido ao problema da explosão da Kundalini. Aquilo ele mostra direitinho uma pessoa assediada, do jeito que era. E ele passou a vida dele toda daquele jeito. De vez em quando ele estava assediado. É só pegar a autobiografia dele que você vê. Ele confessa tudo com ignorância total, uma ingenuidade absoluta do problema, porque não conhecia bem o processo do fenômeno parapsíquico do jeito que a gente fala aqui hoje. O problema todo é o seguinte: existe o sexo chakra, que é isso que é baseado na Kundalini deles. Mas não é o mais importante, né, as coisas mais sérias. Tem muito mais do que isso. Agora, os chakras, de modo geral, a maioria deles estão certos, é isso mesmo, do jeito que eles falam. Existem os processos dessas inter-relações. Mas o ideal é trabalhar com tudo isso ao mesmo tempo, por atacado, de uma maneira generalista, tendo a cosmovisão. E não procurar fazer as coisas pequenininhas. A acupuntura é uma beleza, é a medicina chinesa. E é feito pelo pontual, pela situação. Mas isso é outra coisa. Mas ainda é pouco. O ideal é você ter 1 milhão de acupuntura para você colocar na pessoa na mesma hora. Isso aí melhora tudo de uma hora para outra. E isso é impossível você fazer com agulha. Tem que ser a sua intenção e a força da sua energia. É aí que a pessoa melhora de uma hora para outra. É assim que você tira a pessoa que está acamada. Ela fica em pé. Entende? É assim também que você melhora a pessoa que chegou de muleta e ela sai andando. Esse é o caminho. Não precisa de fazer besteirada, de show de exorcismo, milhões de coisas, está fingindo os troços. Não. Tudo autêntico através da energia. Os amparadores usam nesse caso. Sim. Por gentileza, você pode esclarecer e ir mais a fundo a respeito da energia imanente que se inicia ou que faz o contraponto com a Kundalini? Não, o problema todo é o seguinte: a pré-Kundalini, o que eu quero dizer é o seguinte: uma pessoa normal aí, que não entende nada de energia, ela está, a maior parte do tempo, ela está em pé, na vida dela. Vocês olham que a pessoa dorme, geralmente, 1/3 do dia, mas 2/3 ela está consciente e lúcida. A maior parte desse tempo você está andando, está em pé. Então, a palma do pé está sempre na terra. É o processo telúrico, a geoenergia. Sim. Essa geoenergia, então, tem contato com alguma coisa com o seu corpo, além da roupa. O que tem mais é o pé. Então, isso aí é seríssimo. Por quê? Você vai no lugar, se o ambiente aqui não presta, a base do chão, do solo, do piso, está impregnada com aquilo. Porque toda energia está impregnada. A primeira coisa que fica impregnada é justamente onde você pisa. Então, aquilo entra pelo pé. Muitas dessas energias gravitantes que eu falo por aí, a entrada é a pré-Kundalini. É a planta do pé. E outra coisa, são 2 chakras, um em cada pé. Aquilo está entrando. O povo não tem raciocínio disso. E no Oriente eles não dão tanto valor para isso. Eles dão só em matéria de sexo. Que é aquele negócio daquele filme, por exemplo, Lanternas Vermelhas. Na hora que o cara lá escolhe qual a mulher que ele vai... Tem várias mulheres. Cada noite ele ia dormir com uma. Então, na hora que ele escolhe lá, e que chega lá e coloca lá para onde vai ter a lanterna, então vem o rapaz lá, o especialista, e começa a bater na pré-Kundalini dela. Mas eles não sabem o que é isso, eles não tocam no assunto. Só para melhorar o processo da libido dela, processo sexual, para ela ter, entende? Excitabilidade sexual. Então eles batem o martelinho no pé. Até no filme eles mostram isso. Essas coisas ocorrem sim lá no Oriente. Entendeu? Mas é que eles não juntam a ponta para ter uma visão de conjunto maior disso. Aquilo é para aumentar a excitabilidade da mulher. Agora aqui,
Professor, faço TENEPS há 2 anos e 8 meses, e um dia desse, indo de carro para o trabalho, vi uma pessoa morta por atropelamento. Logo após, me pus à disposição se tivesse algum amparador no local, e em seguida tive um EV intenso que percorreu o corpo todo. É possível que tenha participado de alguma assistência energética para a segunda dessoma daquela pessoa? É lógico, óbvio. Vai em frente e fica de olho. Olha bem o que é que, vamos dizer, permitiu a você participar disso. E fica de olho daqui para frente, para ver o que pode acontecer, para você ajudar os outros. Porque se houve uma vez, pode acontecer outras vezes. Você pode ajudar muita gente. Pensa nisso. É importante. Max, na página 25, em estrangeirismologia, na última linha, você poderia falar desses 2 tipos de para-atenção, bottom-up e top-down? Sim. Esse é um termo que eles usam nessa linha de pesquisa da atenção, né? Porque tem uma linha dentro da psicologia, né? Que você já conhece esse livro aqui? Applied Attention Theory. É um livro bem interessante, assim, dentro do que eu achei de pesquisa, tem uma área da psicologia que o pessoal se dedica só a pesquisar a atenção, né? Tem vários psicólogos que se dedicam só a isso. E aí eles têm uma série de termos, né, que eles usam para poder, né, determinar, e eu acho bem interessante, achei bem interessante estudar isso, porque a gente consegue fazer uma série de associação com as nossas coisas da atenção, tanto da atenção do nível, né, humano, né, da sensória, quanto a para-atenção, do parapsiquismo. Essa, no caso aqui, eu associei a para-atenção bottom-up e top-down. A bottom-up é assim, é de baixo para cima, né, no caso, que eles chamam assim, são os estímulos externos, né? Então, por exemplo, a tua atenção ela pode ser desencadeada por estímulos internos ou externos. Então, por exemplo, a pessoa de repente sentiu uma dor de barriga, aí aquilo chama a atenção dela, né? A dor na barriga lá que ela teve. Ou, por exemplo, um barulho que aconteceu ali, ou uma imagem, alguma coisa. Essa é uma forma de captar a sua atenção. E uma outra forma de captar é aquela atenção mais ativa, né? De você focalizar a atenção. Então, você pega a atenção que é essa atenção de top-down, ou seja, top é no caso assim, do encéfalo, né, dos atributos mentais, onde você vai focalizar a atenção a partir da sua vontade. Tem outros tipos de atenção também, que eles chamam assim, a atenção de domínio específico. Então, por exemplo, a pessoa que usa atenção espaço visual, né, atenção espacial, né, atenção, por exemplo, a estética, tem várias linhas dessa atenção que a gente pode pegar e fazer uma extrapolação para os processos parapsíquicos também, que foi isso que eu quis associar. Aí na página 26, parafatologia, o final da primeira linha, a monitorização do próprio campo bioenergético. Como que é isso? Então, quando eu escrevi isso aí, uma das coisas que eu pensei também foi aquilo que o professor Valdo comenta da questão da saia bioenergética, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu reparei no meu caso, que acontece assim, quando eu estou no meu escritório lá na minha casa, a minha saia é maior do que em outros lugares que eu estou, né? Então, por exemplo, às vezes eu estou lá em casa, eu percebo assim, um pouco antes da Ellen chegar, eu sei que ela vai chegar, né? Quando alguém vai ligar o telefone, eu sei que vai ligar. Então, aquela condição do parapsiquismo ali, ela fica mais exaltada. Então, assim, o meu campo parece que, a partir da minha casa, né, que eu já estou morando há vários anos ali, aquilo começa a se expandir. Então, eu percebo que acontece isso. Aí, eu vejo que o ideal é que a gente tenha essa expansão, né, em vários lugares e tudo. Por exemplo, o professor Valdo é assim aqui, né? Você falou que está ali na sua casa, percebe alguém entrando no CAEC, alguma condição entrando aí no CAEC. Não, ela aqui tem experiência disso. Ela vê as coisas comigo também lá embaixo. Né, você lembra? Ela sabia a hora que eu saí daqui de cima, ela estava lá embaixo. Falou assim. É isso, é exatamente isso. Agora, eu às vezes estava subindo, eu vi o cara que estava lá na porta aí da entrada. E não vi nada. Eu vi, senti que havia. Aí falo com o nosso amigo, ó, vai lá que tem um homem que está te esperando. Eu disse, não, mas não tem ninguém. Não, vamos subir que vai ter. Então a gente subiu e falou um homem. Agora, ele estava comigo o tempo todo. Como é que eu fiquei sabendo daquilo? E outra coisa, teve esse caso de o que chamou mais atenção nisso aí, foi que eu falei, ó, dê toda a atenção e ajuda o homem. Às 5 horas da manhã, o cara morreu de ataque cardíaco. No outro dia. Aprofundou bem, né? E ele foi um dos últimos que conversou com o homem antes de dessomar. Agora, eu não sabia que ele ia dessomar, não vi nada, eu só vi o que aconteceu aqui. Mas parece que isso tem total relação com a questão do ambiente que você domina, né?
Não, não é isso. Você tá O seu holopensene, a sua holosfera, ela começa a casar com o ambiente que você está. Está entendendo? É a simulcognição. Aquilo fica uma coisa só. Então, é como se a pessoa entrasse na sua casa, ela não está entrando na sua casa, ela está entrando no seu holopensene pessoal. Agora, ó, eu queria chamar a atenção de vocês para os 700. Eu estou deixando aí, porque eu deixei aí, está tão claro, eu não ia tocar tanto no assunto. Agora, o melhor da história, já achamos um ponto para revisão. Página 77, tinha que estar 2012, está 1012. Está lá, ano base 1012. Esse está na cara, né? Todo mundo vai ver o que é. É o primeiro que a gente vê, não tem mais nada até agora. Agora, gente, ó, olha bem que essa aí é a terceira edição do livro. Dessa vez está revisado e atualizado. O português já foi colocado de acordo com aquilo que houve a renovação, a nova ortografia, né? E outra coisa também é o seguinte, ele está mais bonitinho, né, a apresentação, né? Mais brilhante, toda arrumada, etc. Tal. Agora, o livro basicamente é o mesmo. Houve um aumento aí da revisão e houve um aumento também dos processos das ICs, que hoje nós temos mais ICs. Tudo foi colocado lá no fim. Agora, o que eu quero falar para você é o seguinte, muita gente tem reclamado desse livro, então está aí o livro. Não tem mais jeito de reclamar. Agora, é muita coisa que ainda tem nesse livro que não foi estudado. Eu peço a vocês para ver com calma, principalmente aqueles que vêm na minha literatura de manhã, é bom examinar, ver o que não entende, perguntar depois que nós vamos elastecer o processo, ampliar, aprofundar aí as pesquisas. Tem muita coisa ainda que não foi estudado aí. Esse livro é a síntese da enciclopédia. A enciclopédia é a análise desse livro. Agora, o que se passa? Tem muita coisa que está nesse livro que ainda é síntese, ainda não passou para a enciclopédia, não. Então, se a pessoa começar a estudar, ela vai ver uma opção de temas que ela pode desenvolver como verbete para a enciclopédia. Aí tem aquilo que o Pedro falou também, que às vezes você pega para dar uma lida, aí você entende aquilo que você já achava que tinha entendido antes de uma maneira muito mais profunda. Mas aí você vai aprofundar, aquilo camadas, vai ampliar. É um outro padrão de abordagem. Essas coisas todas tem. Agora, o livro está muito bem arrumadinho dessa vez. Ele trabalhou 2 anos no processo da revisão do português e da situação toda que havia lá, inclusive as minhas revisões. Tem muito pouco problema aí. Até agora nós só achamos esse. Isso é bobagem. Né? Qualquer um vai ver que lá é erro de digitação. Agora, tem muita coisa nesse livro. Lógico que é que eu falo sempre aí sobre as 40 divisões e vamos dizer, são os grupos de ideias que tem. São 40 ao todo. Ele é todo dividido nessas seções. Então, é fácil da pessoa ver como é que é, aquilo ajuda muito. Ajuda. Não, agora, o que ajuda muito também é a turma da Cons, para estudar o processo do conscienciograma. Porque tem muito tema que bate lá com aqueles 100 itens do conscienciograma. Vale a pena ver. Isso tudo já foi feito de propósito. Max, aqui é a última. A questão das sessões, eu ressalto isso, porque as sessões elas são, obviamente, temáticas, né? Então, tem lá seriexologia, proexologia, né, e tal, dentre outras. E aí são as facetas, cada capítulo é uma faceta do tema que você aborda, né? Então, por isso que, pegando a sessão, dá uma visão de conjunto muito boa, nesse sentido. Na página 26, em tecnologia, na segunda linha de baixo para cima, as paratécnicas de gerenciamento da paratenção. O que seria? As paratécnicas de gerenciamento da paratenção, né? A gente estava falando que é importante a pessoa ter o gerenciamento da atenção, né, para começar. Então, por exemplo, vai desde aquela atenção, até escrevi um verbete lá, que até caiu na prova, né, da auto-organização psicomotora, lá, que é a pessoa ela ter atenção desde os movimentos pessoais dela, né?
Então, por exemplo, ela tem que ter atenção a tudo. Então, você está sentado para você não deixar as coisas cair, né? Ficar fazendo entropia do seu lado. Então, começa desde a condição intrafísica. E aí vai para a condição extrafísica. Por exemplo, uma das coisas que mais atrapalha a projeção consciente, quando a pessoa está fora do corpo, é justamente a questão da atenção. Então, a pessoa, às vezes, ela está ali, lúcida, aí alguma coisa chama a atenção dela, na experiência extrafísica, aí aquilo distrai, aí daqui a pouco ela entra no onirismo, né, se perde na projeção, ou vai para outro ambiente, tudo. Então, por exemplo, isso demonstra uma falta de controle de atenção ainda, no caso da para-atenção da pessoa. Então, por exemplo, eu vejo assim, é interessante a pessoa ver nessas experiências, por exemplo, né, projetivos, ela vê assim, o que faz com que ela perca as suas atenções, ela, vamos dizer assim, desfoque a atenção dentro das experiências dela. Na projeção, um exemplo. Na questão da clarividência também facial, é outro exemplo também, né? Por exemplo, eu vejo assim, quando a gente faz a clarividência facial, às vezes está acontecendo vários fenômenos simultâneos, né? Você vê energia, você começa a ver a transfiguração do rosto, você sente coisas em você simultaneamente, mas assim, como é que você faz? Como é que você gerencia essa atenção? Onde é que você coloca essa atenção para poder tirar a experiência o mais sério do conteúdo do fenômeno, né? Então, eu vejo assim, eu não tenho nenhuma técnica assim que posso te falar assim, eu uso essa técnica. O que eu procuro ver nas minhas experiências, assim, quando eu erro, eu procuro tomar nota e ver assim, o que foi que eu errei, por exemplo, nesse caso aí das projeções, né? Procurar ver quais foram os fatos que me tiraram a atenção, e nessas questões do parapsiquismo, de clarividência, entre outros fenômenos, eu também procuro fazer análise dos fenômenos para poder ir crescendo. Mas eu acho que, o que eu acho mesmo é que é uma coisa que acontece de jeito, né? Eu acho que como a gente está aqui na condição de consciência intrafísica, a forma melhor de desenvolver, inclusive a para-atenção, é justamente trabalhar com a atenção física mesmo, em tudo que você faz. Por exemplo, a gente pode se perguntar, hoje, qual foi o meu nível de atenção desde a hora que eu acordei até agora? Né? Aqueles automatismos, né, que às vezes a pessoa faz, de andar para um lugar e para o outro no automatismo. Todas essas condições assim, eu acho que quanto mais a gente conseguir ficar lúcido, né, para o que está acontecendo com a gente o tempo todo, isso vai repercutir para as experiências parapsíquicas, para fenômenos, essas coisas assim. Gente, eu queria falar que amanhã eu estou com 6 compromissos. Eu estou falando que muitos de vocês talvez vão ter também. Vai ser um dia especial. Eu vou estar ocupado das 8 da manhã às 9 da noite. O caso é o seguinte, o ciclo mental somático é das 8 às 10 da manhã. Depois tem a mini tertúlia das 10 às 11. Depois tem a max tertúlia das 12h30 às 14h30. Aí vem o prefeito aqui, que no fim ele vai falar, nas 2 horas, ele vai falar para a gente aqui o que ele fez e o que ele não pôde fazer, para a gente ver o que ajuda, porque nós somos aqui do bairro da Cognópolis, que ele pode ajudar. Em seguida, às 14h30, deve vir a banda de música, junto com o negócio da Secretaria aí, da Cultura, etc., que vem. É uma homenagem também ao prefeito. Eles querem que seja uma homenagem para nós aqui, tertuliário e tudo mais. Agora, logo em seguida, das 15 horas, das 15 às 17, tem a Uniescom lá no discernimento, que é o processo da turma que escreve aí, e que eu vou lá também. É o Conselho de Autores. Agora, depois tem o jantar do 24º Congraçamento, que eu já estou com as entradas. É às 20 horas no Rafaim Palace Hotel. Eu acho que muita gente vai aparecer nesse congraçamento. Estão achando que um monte de gente vai estar aí amanhã, né? Vamos ver o que é que vai dar isso, tá certo? De modo que vocês ficam sabendo, sabe, dessa situação desde já, e todo mundo está convidado a participar de tudo isso e ver o que a música vai cantar, ou tocar. Acho que essa banda não vai tocar Chiquita Bacana, vão ser outras coisas. Então vamos ver o que vai dar. Que é lá da Secretaria da Cultura, a turma mesmo que mandou falar para vir, porque o prefeito vem aí, tá certo? O prefeito que está deixando a prefeitura, vai entrar o outro. Então ele vem mostrar, para mostrar o que é que ele fez, ele mandou um recado para a gente sobre isso. E como ele é da educação, nós também somos da educação e da saúde, ele fez o que ele pôde, é isso. Agora, eu estou esperando, então, mais 100 verbetes com C, tá certo? Olha isso. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada.
pontuações do dia de hoje. 69 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 18 perguntas online. Hoje teremos 4 recados. Loche, sobre o balanço existencial. Marcelo Silva, sobre o congraçamento das ICs. Mara, sobre o tenepessograma. Neida, sobre o primeiro Congresso Internacional de Tenepessologia. E agora os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Nós queremos convidar todas as pessoas que estão visitando Foz. A gente vê que tem muitas pessoas de fora que vieram para o congraçamento, para os cursos, né, que começam a acontecer, o congresso de tenepsologia, a serem amigos da enciclopédia. Se vocês não conhecem o programa, é só entrar em contato comigo, com o Fernando Barbaresco ou na recepção do CIAEC e ver a importância de se tornar amigo da enciclopédia. Este programa é o arrimo financeiro de toda essa estrutura aqui do tertuliário, da produção da enciclopédia, também pelo Holociclo e pela Holoteca. Então, sejam muito bem-vindos a esse momento muito importante, né? E, por favor, se vocês puderem, conheçam o programa e se tornem também amigos da enciclopédia. Muito obrigada. Pessoal, boa tarde. Gostaríamos aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá no próximo ano, entre os dias 9 e 12 de fevereiro, portanto, de 2013. A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer um levantamento da sua vida, desde o momento que nasceu até os dias de hoje, dos seus acertos, erros, conquistas, omissões e realizações. A partir daí, estabelecer um saldo evolutivo. E, na sequência, poder elaborar um plano de ação com as metas ou objetivos que quer alcançar nos próximos anos. Para poder ajudar a pessoa, o participante, a realizar esse trabalho, nós vamos contar com uma série de atividades dentro do curso e também com um conjunto de professores, em torno de 20 professores. Só para a gente daqui dar alguns destaques, nós vamos ter conferências com os temas, por exemplo, Holobiografia do Zéfero, com a professora Mabel Teles, Proexis e Judaísmo, com o professor Alexandre Zaslavski, Talk Show com o professor Nário Takimoto, a conferência também Proexometria Pré-Executiva, com a professora Cristiane Ferraro, Maxi-Dissidência do Islamismo, com a professora Sheila Ali, Infiltração Cosmoética na África, com a professora Juliana Costa, Identidade Interassistencial, com o professor Gustavo Vieira. E, na sequência, na quarta-feira, dia 13, nós vamos ter o curso Assistência de Destino, que eu irei ministrar, cujo objetivo é apresentar esse tipo de assistência que consiste em momentos críticos da vida, momentos de transição, de mudança ou de uma tomada de decisão em que a pessoa recebe o auxílio de amparadores extrafísicos ou de outras consins e que essa decisão vai ter uma grande repercussão na vida dela dali para diante. Então serão abordados tópicos como encontros de destino, decisões de destino, situações críticas como mudança de residência, mudança profissional ou um posicionamento perante a família. Então, curso inédito, contamos aqui com a participação de vocês. Em ambos os cursos ocorrerão aqui no Discernimento, na Cognópolis, em Foz do Iguaçu. Para mais informações, acessar o site da Apex, www.apexinternacional.org, ou ligar para a secretaria aqui do CIAEC. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para reforçar que hoje é o grande dia. Hoje nós temos o início das comemorações do 24º Congraçamento das ICs e também das festividades do Jubileu de Prata do IPC. Hoje, então, às 19 horas, no auditório do Discernimento, nós vamos ter uma grande festa, uma grande confraternização e nós contamos com todos vocês. Começando hoje. Amanhã, como o professor Valdo já disse, nós temos pela manhã a mini tertúlia, depois nós temos o círculo mental somático, a mini tertúlia, a tertúlia,
a exposição das ICs às 15 horas no auditório de discernimento, onde vocês vão ter um ambiente para ver o que cada IC fez ao longo desse ano, o que cada IC pretende fazer para o próximo ano, encontrar os colegas de curso intermissivo, trocar ideias, se reencontrar, enfim. E à noite nós temos o jantar dançante, que vai ser no Rafaim da BR, começa às 20 horas. Nós ainda temos alguns ingressos para quem não comprou. A Vivian, ela está com ingressos ali, então quem quiser adquirir, pode adquirir com ela, pode adquirir também no café, na Epígrafe, ou lá no IPC, também pode ser adquirido. E no domingo nós temos a mini tertúlia, a tertúlia e o encerramento dessa grande festividade. Então, eu estarei lá, conto com todos vocês, nos encontramos mais tarde. Obrigado. O meu convite é para o curso Tenepsograma, o inventário da Teneps. É um curso sem pré-requisitos, tanto voltado para tenepsistas como para aqueles que ainda não iniciaram essa tarefa tão importante de assistência. O curso tem 2 partes práticas, 2 campos de TENEPS, um campo de TENEPS inicial e um campo de TENEPS avançada, onde o tenepsista poderá avaliar a sua TENEPS e saber em qual estágio está a sua TENEPS, se inicial ou se avançada. Há também um questionário com 100 perguntas sobre a TENEPS, onde, ao responder essas perguntas, o tenepsista ou o candidato a ser tenepsista também poderá fazer uma avaliação do seu desempenho e aquele que ainda não iniciou, se ele já se sente apto a iniciar essa tarefa assistencial. O curso é dia 22 e dia 23, no auditório do discernimento. Inscrições junto à Secretaria do CAEC, telefone 45 35 25 26 52. Obrigada. Boa tarde a todos. Nosso convite anterior ao Tenepsograma é para a imersão na TENEPS, do qual faz parte do Tenepsograma. Inicia dia 17 e vai até o dia 26 de dezembro próximos. Então, o destaque para hoje vai para o primeiro Congresso Internacional Tenepsologia, que começa agora na próxima segunda-feira, inicia às 17 horas e vai até o dia 20. Então, para quem ainda não realizou a sua inscrição, ainda dá tempo. Nós teremos 2 modalidades, modalidade presencial e modalidade online. As pessoas que não puderem estar presentes poderão assistir de onde estiverem, em qualquer localidade, se fizerem a sua inscrição pela recepção do CAEC. Então, o contato para fazer a inscrição é o telefone 45 3525 2652. Importante, gente, as pessoas que tiverem realizado a sua inscrição para a modalidade online e não puderem assistir no ato, poderão acessar essas informações para download mais tarde, a partir do dia 21, e vai ficar disponível em ambiente Moodle até 30 dias. Tá? E as pessoas que estiverem inscritas também para essa modalidade online poderão acessar também a abertura do dia 17, que vai ser com temas avançados em TENEPS, que é um curso com o professor Valdo, que vai ser realizado na parte da manhã e na parte da tarde. Então, é importante, esse evento não vai estar disponível no site das tertúlias. Tá? Então, para maiores informações, busque o telefone que eu já falei, 45, código de área, 3525-2652. Venham participar conosco, estão todos convidados. E o verbete de amanhã será agnosia energossomática, da especialidade Parapercepciologia, de autoria de Leuzene Salgues. Obrigada.